nossos colegas aqui da economia, trazendo, eu acho que um assunto extremamente importante aí para a gente discutir sobre essa retomada aí da indústria do petróleo. Eu aqui estou como professor da COP, ele tinha falado para o Edmar, então nós vamos discutir sobre esse, eu pelo menos vou colocar minhas opiniões pessoais sobre esse informe. Né? Em relação à Petrobras, eu acho que ela está retomando aí o seu caminho, né? Eu não vou me aprofundar muito nas questões da Petrobras em si, mas eu estou querendo aqui fazer uma piada aqui que para salvar a Petrobras não precisa vender tudo que ela tem, né? Senão ela vai ter que mudar de ramo, né? Então a Petrobras vai retomar o seu caminho continuando no petróleo, certamente Campos Maduros e outros ativos podem ser avaliados, mas a Petrobras continua no ramo de petróleo e ela continuará a primeira empresa brasileira nesse ramo. É o que todos nós esperamos, é uma conquista da sociedade brasileira que tem que ser afirmada, reafirmada, né, a cada momento. Então, quanto a isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Para a gente pensar no futuro, né, eu tentei alinhavar aqui alguns pontos já foram ditos. Nós estamos dentro de uma crise mundial. Né? Hoje em dia, quando eu vejo a televisão, o rádio, parece que só o Brasil está em crise. Né? E nós somos culpados dessa crise. Né? Há um complexo de culpa disseminado na sociedade que todos nós somos culpados. O Brasil está numa crise tremenda, ele vai sumir do mapa, ele não vai ser mais emergente. Acho isso uma grande bobagem. Nós já tivemos e outras crises muito piores do que essa, muito piores do que essa. Eu acho que nós temos uma crise política no Brasil. Né? E essa crise política é muito maior do que a crise econômica. Não acho que o Brasil está numa crise econômica gravíssima. Então, eu queria colocar esse ponto para um pouco nortear o que eu quero falar para frente. Para pensar o futuro, eu acho que nós não estamos atolados no meio de um atoleiro sem ter condição de caminhar. Ao contrário, nós somos um grande país, uma das capitais aí do mundo da biodiversidade. O Brasil tem de tudo e temos capacidade de recuperar esse momento e avançar, isso eu não tenho dúvida. Quando a gente fala do setor petróleo, o que eu vejo é que a gente não pode também confundir a crise com os nossos marcos regulatórios. Né? Eu acho que o Brasil foi bem sucedido na abertura do setor petróleo, isso há 15, 16 anos atrás, né, por aí, 15 anos. Eu acho que várias empresas vieram para o Brasil. Eu diria que vieram menos do que eu esperava. Eu esperava que tivessem até mais atividades do que tem hoje no Brasil. Estou falando de anos anteriores aos anos recentes de crise. Acho que tem relativamente pouca atividade no Brasil. Se nós olharmos lá na universidade, a gente olha muito a tabela da ANP que vê as obrigações em P&D das empresas. E a gente vê o absoluto domínio da Petrobras, enfim, em função do seu output, em função das suas reservas, em função do seu nível de atividade. Não acredito muito que o marco regulatório é o que está barrando, o novo marco regulatório da partilha é o que barra as empresas virem para o Brasil. Tive uma reunião recente nos Estados Unidos e alguns colegas, a própria Shell, e hoje a gente vê nos relatórios aí que estão disponíveis, todas essas empresas estão baixando seus investimentos de forma contundente, de forma muito similar à Petrobras, um pouquinho menos, estão vendendo ativos, estão se movimentando para se capitalizar. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não ficar numa posição muito defensiva, que nós é que estamos indo para o ralo e o mundo está. Não. O mundo está num momento difícil e nós vamos ter que encarar isso e vamos ter que reagir a isso. Tá? Esses momentos difíceis, como já foi dito aqui, e os chineses sabem isso muito bem, são momentos de oportunidade. Eu acho que a gente tem que usar essa crise para sermos mais eficientes. Não adianta, eu concordo. Em a Petrobras, não é empresa nenhuma
pode não ser mais eficiente do que era, senão vai sucumbir. Tem que buscar eficiência. Conteúdo local, tem que buscar muita eficiência. Esse é muita mesmo. Porque eu acho que num processo inicial é muito difícil você ter uma afirmação da indústria. Agora, essa indústria tem que ter disposição para investir em tecnologia, para buscar o conhecimento, para treinar seu pessoal. E eu acho que isso está no meio do caminho. O Brasil vai ter que trabalhar muito nessa direção. Agora, claro, temos que ter correções em relação ao conteúdo local, mas eu acho que é um momento fácil para nós dizermos que está tudo errado. Não está tudo errado. Não está tudo errado. Eu acho que nós temos que corrigir o nosso rumo e conseguir caminhar. Eu acho que isso é extremamente importante. Vejo que o Brasil buscou uma trajetória muito ousada, talvez seja hora de recuar um pouco, vai ter que ter um freio de arrumação, tem que dar uma freada, tem que acertar, né, um pouco mais os nossos caminhos, tem que planejar melhor, mas para que a gente possa avançar de novo. Eu vejo que nesses últimos 10 anos nós tivemos avanços significativos na nossa sociedade. E vejo que muitas das iniciativas dos processos regulatórios visaram, um pouco o Marcelo mostrou essa preocupação, a questão social no Brasil. O petróleo dá amostras em vários países que, se tudo for deixado ao mercado, a miséria vai imperar também. A África é um exemplo disso. Lá tem muito petróleo também, lá talvez as empresas estejam atuando com muito mais liberdade. E nós não vemos avanço nenhum, apesar de ter muito investimento no dinheiro. Então eu acho que o balanço entre isso é fundamental. As empresas virem para o Brasil, nós podemos apoiar essas iniciativas no Brasil, e do ponto de vista da universidade, é claro que não é diferente, nós queremos mercado para os nossos alunos, nós queremos trabalhar em pesquisa para essas empresas, mas o interesse nacional tem que ser sempre resguardado. Nós temos que ver como que essa riqueza permeia pela nossa sociedade, isso não pode ser diferente. Então eu acho que qualquer caminho futuro, na minha opinião, ela passa por esse pano de fundo. Eu acho que seria muito fácil pensar na Petrobras hoje como uma empresa, como qualquer multinacional que iria ter um desempenho excepcional. Eu acho que ela deve ter um desempenho muito bom, sim, mas ela não pode abdicar dos seus compromissos com esse país que, de certa forma, controla a empresa. Eu acho que, de certa forma, ela tem que atender aos anseios do país, na autossuficiência, eficiência e outras questões importantes. Um outro ponto que eu acho que pode nos levar aí a uma reflexão, e nós temos discutido recentemente a produção não convencional nessa área de shale gas dos Estados Unidos. E o que a gente vê nos Estados Unidos é uma capacidade muito própria, dos americanos de colocar a inovação na ponta, colocar a inovação de forma a ela buscar retorno financeiro, buscar resultados a curto prazo. Talvez isso aqui no Brasil nós tenhamos que exercitar melhor. Nós temos uma capacidade grande aqui no Brasil, nessa área. Nós temos recursos humanos que foram investidos aí ao longo aí desses 15 anos. Eu acho que a abertura do setor ajudou a estruturar a área de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Mas nós temos que buscar o resultado de forma que as empresas se beneficiem dessa pesquisa, desenvolvimento e inovação para
terem retornos financeiros mais imediatos. Do ponto de vista do pré-sal, acho que é um exemplo, foi dito aqui, há um potencial de desenvolvimento de muitas tecnologias. Eu acho que tem que se buscar diminuir os custos de investimento, porque os primeiros sinais é que os poços do pré-sal, eles têm um retorno muito maior do que se esperava. A produção é muito satisfatória em função do que foi previsto anteriormente. Ela excede as expectativas. O que nós temos que buscar é diminuir esses custos. Eu acho que isso faz parte de um caminho de oportunidade para o Brasil. O Brasil, na medida que ele tem desafios nessa área de ponta, são desafios de ponta, né? Qual é o país que não quer ter um desafio como o pré-sal? Os Estados Unidos, em certa época, resolveu ir para a Lua, a mesma coisa a Rússia, para criar desafios para desenvolver outras tecnologias. Nós já temos o nosso desafio. O nosso desafio, um deles é o pré-sal. E o pré-sal tem condição de nos dar o petróleo com um investimento menor. Esse é o grande desafio hoje. Nós temos que buscar ter investimentos menores para aquele retorno que hoje se prova ser concreto, ser acima das expectativas. Eu acho que isso é muito importante. Outro problema que nós temos, pelo menos no mar, é a Bacia de Campos, né? É outra coisa. A Bacia de Campos já está chegando a um ciclo final da sua vida, na maioria dos campos. E isso vai ter que ser pensado. Vai ter que, de novo, buscar tecnologia, vai ter que, de novo, alavancar novos conhecimentos para que a gente possa minorar os custos ali envolvidos. Então, eu sinto que essa área do petróleo, né, pelo menos da nossa área de engenharia, ela continua demandando muito e ela vai ter grandes oportunidades. O problema hoje é que nós vamos ter que nos reestruturar nessa área. Nós vamos ter que buscar mais eficiência. Nós vamos ter que trabalhar pensando em retornos mais robustos para a companhia e para essas tecnologias. Mas eu vejo com muito otimismo essa retomada. Eu diria que esse freio de arrumação é inevitável. Nós temos uma crise, né, econômica, política, eu colocaria mais peso na nossa crise política hoje. Temos uma crise mundial que está acima disso, e nós estamos sendo influenciados pelos preços das commodities, tudo, né? Não é só petróleo, minério, soja, etc. Esse é um problema mundial, né? Tem o nosso grande motor da economia mundial, a China, que de vez em quando rateia, e isso gera outros problemas, né? Mas eu acho que o Brasil tem que retomar uma agenda positiva. Eu acho que esse evento aqui, o Mar e os colegas aqui da economia, tem esse caráter, né? A gente começar a pensar, né, que nós temos condição de retomar isso, retomar em bases mais sustentáveis. Eu acho que temos que buscar eficiência, né? Não pode ser o conteúdo local pelo conteúdo local, não, mas reconhecer que isso tem um valor para o país, e é um valor grande, um valor de gerar tecnologia, gerar emprego, gerar desenvolvimento. Eu acho que, eu acredito firmemente que nós temos condição dessa retomada nessas condições. Eu acho que é basicamente isso que eu queria dizer. Muito obrigado.